Mais uma vez, boa noite a todos. Deus abençoe a cada um. Noite. Para quem acredito que todos aqui me conheçam, sabe quem eu sou, né? Mas vou me apresentar novamente. Eu sei que depois a gente vai compartilhar a, a aula, né? Lá no final, não vai ser agora, vai ser no final depois para vocês. E, bom, meu nome é Caco Pessoa, sou cristão, morador aqui da cidade de Araçatuba, talvez bem distante de alguns. A Estela é daqui da cidade, né? Então, eu não lembro, eu acho que o Cristiano também seja da cidade, mas depois ele me diz, eu não lembro, né? E dos outros aí, estão bem distantes de nós aqui, bem distantes, né? Nós, aqui, a Escola da Bíblia, ela está realizando, para vocês, é o segundo módulo. E esse segundo módulo, ele fala sobre diretrizes da adoração a Deus. No primeiro módulo, quando vocês fizeram sobre fundamentos básicos da fé cristã, nós abordamos um pouco sobre a, as diretrizes da adoração, que então fala sobre o dia da adoração ao Senhor. Então, o que é que complementa, como é esse dia, quando é esse dia, se é que tem um dia, tudo isso a gente viu uma parte na aula, né, nas aulas do primeiro módulo, e agora a gente vai complementar, vai ver detalhes a respeito desse dia de adoração ao Senhor que Jesus Cristo trouxe, né, e que a gente até hoje faz, né, mas alguns fazem de uma forma, outros de outra, e é isso que nós vamos, então, verificar. Qual é a forma que Jesus trouxe para nós sobre a adoração ao Senhor? Então, deixa eu ver aqui com vocês para poder compartilhar pelo menos alguma coisa. Não, é que eu tô me ajeitando. Cadê, professor? Parece que eu conheço ele. É o Caco. Quem é que está falando aí? É o meu É a esposo. esposa. Como Paz, você Senhor. faz? Qual é o seu nome? Meu nome é Cristiano. Ah, Cristiano. Prazer, meu amigo. Vamos acompanhar Prazer aí é junto meu. com a gente aí a aula. Eu vou ter que fazer a comida hoje. Aí, ó, tá vendo? Não, ontem foi meu dia. Hoje é a esposa que vai fazer à noite. Aí. É isso aí. Abençoe a aula. Amém. Amém. É o Caco, esse Caco que ficou na mão do Jó. Esse Caco aí faz milagre. Aí, pastor. É isso aí. Esse Caco aí faz milagre. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar o som de vocês, que às vezes fica um som de fundo. E aí, quando vocês quiserem falar, por favor, pode habilitar o som de vocês novamente, tá bem? Então, como eu coloquei para vocês aí, ó, tem algumas passagens, tem os pontos que nós vamos falar, eu vou estar compartilhando com vocês. Mas deixa eu começar aqui. O assunto, então, ou a gente pode colocar qual que é a primeira aula. Vocês já têm até o cronograma, né, das aulas. Deixa eu até abrir aqui para eu também não me perder. É o cronograma das aulas. Cadê? Aqui. E a primeira aula fala sobre para adorar a Deus é preciso ter uma só fé. Tá? Então, agora a gente vai abordar esse assunto, que para mim é muito gostoso quando fala sobre fé. E se nós formos abordar ou quer dizer, abordar sobre o assunto de fé, a gente vai ficar aqui até a meia-noite. E a gente vai tentar, eu tentei resumir o que é mais importante sobre fé, sendo que tudo é importante, mas assim, o que a gente pode falar sobre ela para a gente entender. Eu vou colocar algumas perguntas para nós refletirmos e também respondermos. E aí, no caso, se eu perguntar, eu espero que talvez aí vocês possam também responder. Então, dentro desse assunto, para adorar a Deus é preciso ter uma só fé. Você acredita que existe mais do que uma só fé ou doutrina, que a gente poderia dizer? O que vocês acham?
No entendimento de vocês, existe mais de uma fé? Ou, no caso, mais de uma doutrina? Sim, existe. Quem mais? Acredito eu que exista doutrinas, né? Doutrina? Doutrinas. Doutrina. Doutrina. Existe mais de um. Sim. É a mesma E coisa fé que também. talvez a gente usar o termo, né? Fé seria isso, num termo Isso. geral, né? Uhum. Bem, A fé é uma só, né? É então, única. a fé é uma só, mas ela deve ser uma só. Mas por que Sim. doutrina existe várias? Mas se doutrina é a fé que a gente tem. Então, a gente vai chegar a esses... Aí eu tenho que aprender, hein, pastor? Nós vamos entender o que significa a fé. Porque quando fala sobre doutrina, doutrina significa ensinamento. Em outras palavras, seria um ensinamento. Sim. Então, aí é que está. A fé significa também ensinamento. Aí nós vamos entender, nós vamos pegar as passagens que vai abordar isso aí para nós. Agora, na sua ideia, existe uma ou mais religiões? Religiões várias. Várias? Cada esquina que você vai tem uma. Alguém tem ideia de quantidade de religiões no Brasil? Pode. Tem algumas mil. Eu não sei, mas tem algumas mil. Certo, eu não sei agora, assim. Eu tinha uma cara aqui, mas 26 a 30 mil. Olha, pelo menos assim, nas últimas aulas que a gente vem participando e alguns relatos de pesquisa, tem mais ou menos no Brasil em torno de 600 mil. 600 mil religiões, igrejas, com doutrinas diferentes. Sim? Entendeu? Agora, por que existe tantas religiões no mundo? Por que existe tantas religiões? Ela deixou de ter crédito para arrumar. Não vai ficar com outra. O dia é que ele volta para ela e quando ela sair para ficar com os outros, ele faz um café da manhã, porque ela vai chegar com fome e cansada. Você não, quando chegar em casa, bater no portão e dizer, não, aguarda aí. Cleide! Pessoal, boa noite para quem está chegando agora, tá? Prazer, Caco Pessoa, professor aqui. A Cleide acabou de entrar. Cleide, eu fechei o seu microfone, tá? Porque o som estava vindo de vocês aí, um papo bacana de vocês. E aí, quando você precisar falar, tá? É só habilitar o som. Valdo, boa noite. Tudo bem com você? Ó, o Valdo está aí, ó. Espero que esteja ouvindo. Boa noite. Sim. Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo bem. Ótimo. Bem, se eu perceber que o som de fundo de vocês estiver atrapalhando um pouquinho, eu vou desligar, tá bem? Que aí depois é só vocês habilitarem sem problema nenhum para poder falar. Mas vamos lá. Por que então existe várias religiões? Qual a ideia de vocês? Por que existe várias religiões? Não só existe uma religião só, né? Aquela que Tiago fala, né? Agora existem outras doutrinas aí que o pessoal não criando, né? Sim. E não só tem uma doutrina do Cristo, né? Então religião acho que só tem aquela, que é pura, né? Tal, né? É 1,27 parece, Tiago, né? Sim, sim. Agora, na ideia do mundo, existe várias religiões. Várias religiões. Mas qual o problema disso? Né? Por que existe várias? O que é que faz com que surja várias religiões? Com doutrinas. Discussões entre os irmãos, né? Discussões? Né? É uma das causas. Opinião, né? Pode dividir? Não deveria, mas opinião às vezes acaba dividindo, quando não sabe lidar com isso. Né? Ensinamento. Ensinamento também divide?
E à Ah, noite, sim. Demais. Demais. Muito, né? Divide muito, né? Sim, Eu acho que tem uma coisa chamada aí, né? Mas é o poder, né? Olha, eu Isso, bem poder, colocado né? também, José. O poder é Poder. outra coisa que também divide, né? É Sendo que porque não deveria. Não existe ninguém mais deveria. poderoso que alguém dentro da igreja. Não tem, Pois é, né? poder. Não existe poder para ninguém, não. Ninguém quer dizer assim. Eu nunca vi ninguém dizer: o que você faz? O que é que você, qual é o seu trabalho na congregação? Dizer assim: eu sou servo. Eu nunca É, vi. Eu nunca todos, vi ninguém dizer isso. sim, todos nós somos servos. Servo. Ninguém é acima de ninguém. Cada um tem uma, vamos colocar, uma função, né? Um Um dom, trabalho, né? Uma função. isso, uma função dentro do corpo de Cristo. É Sim. por isso que ele falou, não é todo mundo que é olho, não é todo mundo que é mão, Exatamente. né? Existe duas mãos, dois olhos, mas só tem uma cabeça, né? Que é Só Cristo. tem uma cabeça, é a que comanda. Só tem um, então, que comanda, não tem dois, três, não. Mas Verdade. vamos lá. Então, o problema está na palavra de Deus ou aonde é que está o problema para ter tantas religiões? No homem. Nos cristãos. Sim. O Em problema outras está nos palavras, crentes. né? Em outras palavras, seria no homem, né? No homem. No homem, Vamos colocar exato, no homem, pastor. né? O cristão também, né? Tem cristão que é problemático, né? Tem cristão que é problemático, como a gente está dizendo. Tem cristão que causa divisão dentro da igreja e cria-se uma doutrina por causa de ideias humanas e tudo. Isso tudo a Bíblia fala. Isso tudo a Bíblia fala, né? Bem, então a questão é, existem várias religiões, várias igrejas, uma diferente da outra, sendo que a Bíblia é uma só, o ensinamento é um só, a fé que nós adquirimos deve ser uma só. Conectado. Não entendi, Estela? Não falei. Ah, ok. Então vamos lá. Qual o maior problema da humanidade? Pergunta: qual o maior problema da humanidade, então? Quando existe, que a gente está falando sobre esse assunto, várias religiões, várias igrejas, várias doutrinas, então qual o problema da humanidade? É não aceitar a Bíblia como seu guia. Hum, Eu vejo esse o maior problema. Porque se você ou se nós aceitarmos a Bíblia como nosso guia, acabou. Não teria esse problema em lugar nenhum. sim, sim. eu acho que o problema é por não estudar a Bíblia. Não estudar a Bíblia. Muito bem, muito bem. Algo mais? Nós poderíamos dizer que uma não, né? Algumas coisas causam isso, mas Agora eu estou escutando. que bom. Mas o que seria que a gente poderia dizer? Falta de humildade e falta de conhecimento. Humildade para reconhecer que não somos nós o dono da palavra, não é? Onde muitos acham que é dono da palavra, eu disse, vai ser assim e acabou. Isso é falta de humildade, reconhecer que ele não é ele quem comanda, né? Existe um cabeça. E, no caso, falta de conhecimento. Então, o conhecimento em si ajuda, só que só o conhecimento não adianta, precisa ser um conhecimento aplicado. Você ter conhecimento e não aplicar também não adianta. Eu posso estudar a Bíblia toda, também não vai adiantar. Se você não colocar em aplicação na sua vida, não vai ter, né, não vai ter o porquê, né, ter esse conhecimento todo. Então, para sermos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, precisamos conhecer o Deus.
sem conhecer a Deus, não tem como a gente dizer que adora a Deus ou dizer que ama a Deus. Lembra? Existem várias passagens que poderiam dizer isso. Agora, abram lá, Mateus 22 e 29. Ô, que é Carlos, eu vou ter que... que dar uma saidinha aqui rapidinho. Vou pegar minha Sim, filha que está chegando ali, mas eu volto já já, tá bom? tá bem, José. Fica à vontade. Rapidinho. Mateus, capítulo 22, 29. Abram aí. Pedro, você consegue ler para nós? Mateus 22, 29, ok? Isso. Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocado, não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Ok. E é claro que Jesus... Firmes. Isso. Jesus estava explicando alguma coisa, estava falando alguma coisa com os saduceus ali, né, a respeito de ressurreição, e o assunto levou a isso, né? Respondendo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, aonde está o problema? Em conhecer a Escritura. Se nós não conhecemos a Escritura, o que é que nós fazemos, como o mundo religioso faz? Nós começamos a criar regras, criar ensinamentos, né? Criar doutrinas, criar tradições dentro da igreja. Ah, mas a igreja aqui ela é diferente. Ela faz isso, faz isso, faz isso. Por quê? Porque nós achamos que é assim, nós não achamos nada, falar a verdade. O cristão não deve achar nada. Quer dizer, ele até tem opinião, ele pode dar opinião, mas com relação ao ensino de Deus, não tem o que dar opinião. Simplesmente estudar ele e buscar a resposta em Deus, né? E o que nós vamos aprender daqui para frente, eu vou até usar um termo talvez diferente, não que não seja Deus falando, mas será Jesus. Por quê? Porque nós que seguimos a Cristo, devemos ouvir o que Cristo fala. Então, se Cristo falou, apoiamos, né? Seguimos e obedecemos. Fora ele, quem mais Jesus deixou para instruir a igreja? Não foram os apóstolos? Os apóstolos são o quê? Eles trouxeram a doutrina. Tanto é que a gente pode verificar isso lá no livro de Atos. Atos, capítulo 2, abram lá. Atos, capítulo 2, versículo 42. Valdo, pode ler para nós? Ok, tudo bem. Mari, você pode ler? Volta Atos para 2, 42? Atos 2 e 42. Ok. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ótimo. Se a gente discorrer, a gente vai até estudar um pouquinho sobre o dia de adoração, ok? Né? Que ele vai falar sobre a ceia, sobre essas coisas. E aí, o que nós pegamos aqui logo de início? A igreja estava iniciando. A igreja começou em Pentecostes. E logo ali, a gente vê já uma instrução já colocada para nós. Como é que a igreja vivia no primeiro século? De acordo com a doutrina dos apóstolos. Ah, mas não é Jesus, como não? É Jesus falando por meio dos apóstolos, porque Jesus falou que deixou as instruções para eles. Eles receberiam todas as instruções, porque teve
enquanto ele esteve junto com os apóstolos, ele ensinou uma parte. Porém, nem tudo o que iria ser ensinado além seria por meio do Espírito Santo. Isso tudo a gente vê nas Escrituras. Então, a igreja, ela obedece aquilo que Jesus falou, ok? Aquilo que Jesus falou. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que no mundo religioso há várias coisas com relação à adoração ao Senhor que o mundo religioso busca de orientação no Velho Testamento, em que Moisés deixou alguma instrução, em que Davi deixou alguma instrução. E aí traz para o mundo de hoje, na época de hoje, no Novo Testamento que nós vivemos. Sendo que não foi Jesus quem instruiu, foi Moisés. Vamos colocar nesse sentido. Sendo Moisés, nós não somos da época de Moisés e não seguimos o Velho Testamento. É por isso que nós vamos chegar ao ponto de entender, olha, qual fé nós devemos seguir. Em outras palavras, seria a fé que vem por meio de Jesus. E se ele fala, nós obedecemos. Mas e se ele não falar? Porque Jesus não fala um monte de coisa. Ah, mas Jesus não falou isso. Ok, se ele não falou, o que a gente faz? Se cala. Não adianta a gente querer ficar inventando ideias para Jesus. José, quer falar alguma coisa? Se ele Pode não falar. falou, se Jesus não falou, nós não obedecemos, calamos? Sim. Jesus não falou, por que eu tenho que inventar coisa? E olha, inventar moda é o que o ser humano mais faz dentro da igreja. Ele quer dar sempre uma mãozinha para facilitar. Ah, mas Jesus não falou isso. Eu sei que Jesus não falou, mas se Jesus não falou, é para você não fazer. Porque vai chegar um momento que vocês vão perceber na Escritura que ele fala assim, somente obedeçam aquilo que eu falei a vocês. Somente aquilo que os apóstolos falaram a vocês. Nada mais além. Mas se alguém trouxer algo que vai além, o que vocês vão fazer? Rejeita. Rejeita. Porque se nós aceitarmos, nós seremos rejeitados. No dia final, seremos rejeitados. Né? Bem, o nosso, então, desejo nessa primeira aula é buscar o mesmo entendimento sobre a fé que nos move a viver uma vida de adoração ao Senhor. Ok? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. José, pode ler para nós? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Então vamos à leitura. Diz assim o Evangelho. Eu estou lendo na atualizada. Tá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falai todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes seja interiormente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meu irmão foi informado pela casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse, porventura, batizado em nome de Paulo? Ok. Até aqui? Até o 13. Então, até aí, é isso mesmo. Isso, perfeito. O que é que nós estamos vendo aqui? É Paulo, o apóstolo Paulo, diretamente falando para a igreja. Ok? É claro, a igreja de Corinto ali. E o que é que estava acontecendo?
Paulo estava sabendo que estava havendo alguns problemas ali na congregação. E Paulo, então, lembra, olha, parece que está havendo divisão entre vocês, porque vocês dizem, uns dizem, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Ué, mas quem disse que deve haver dentro da igreja, né, dentro do convívio de vocês, vocês então dizendo que é de um ou de outro? Acaso Jesus Cristo foi dividido? E logo no começo ele não dá uma solução. Ele dá uma solução. Olha, o que é que vocês têm que fazer quando está acontecendo essas coisas? Olha, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Qual é qual o problema que estava acontecendo ali? Era questão de opinião? Não. Era questão de ensinamento. Porque senão Paulo não tinha escrito a carta. Ali estava havendo divisão com relação ao ensinamento. Porque uns acreditavam que o que ele traz ali é melhor. Não, esse aqui está dizendo que isso aqui é assim, é melhor para mim, eu prefiro isso. No final das contas, o que a gente vê? O ser humano buscando agradar a si mesmo, buscar a sua própria vontade. E Paulo está rejeitando isso que estava acontecendo. Agora, como que você pode falar para uma igreja que ela é unida, sendo que ela é dividida dentro dela mesma? Eles não falam a mesma coisa. Não têm o mesmo parecer. O ensinamento não é o mesmo. Como que um fala, olha, faz assim, o outro vai lá, olha, faz assado. Como é que a congregação vai viver? No final das contas, é o que Paulo falou, olha, vocês estão assim. Um segue Paulo, o outro segue Cefas, o outro segue Apolo, e ninguém segue Cristo, no final das contas. No meio de vocês está havendo divisão. E no mundo que nós vivemos, não existe divisão religiosa? Cada um falando uma coisa? Por que que cada um fala uma coisa diferente da outra? Sendo que a Bíblia é uma só. O problema não está na Bíblia. O problema não está no ensinamento. Porque a Bíblia fala isso, nós seguimos isso. Porque a Bíblia fala aquilo, nós seguimos aquilo. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma só igreja. Porque só tem a igreja dele. Falar a verdade, você pode procurar quais igrejas existem na Bíblia, só tem uma. Tanto é que a igreja é dele. Porque quem comprou foi ele. Quem morreu foi ele. Entendeu? Então, nós vivemos uma situação que parece que nos dias de hoje é diferente do primeiro século. Não. No primeiro século havia tudo isso que a gente vive hoje. Havia divisão? Claro que havia divisão. Várias divisões? Sim. No meio da igreja mesmo acontecia divisão. Mas era a igreja de Cristo. Sim, era a igreja de Cristo que estava sendo dividida. Agora habilitou, E qual é o assunto? Todo mundo fala a mesma coisa. Nós amamos a Deus, nós servimos a Deus. Não, Cristo é Senhor da minha vida. Todos falam a mesma coisa. Essa é a base que sustenta a maioria das igrejas. Deus é amor, Deus é bom, é bondoso, Deus é pacífico, Deus ama todos. Jesus salva. Ok, Jesus salva. Mas será que ele é Senhor da nossa vida? Será que a gente segue somente aquilo que ele trouxe? Porque o que mais acontece é seguir outras instruções. Porque Paulo, ele vem tratando nas cartas. Vamos lá, vamos pegar um exemplo da carta de Colossenses, que estava acontecendo o quê? Ali, no meio da igreja. Divisão também.
alguns chegando e trazendo instruções diferentes. Mas diferentes de quem? Dos apóstolos. E aí Paulo fala assim, peraí, o que vocês estão recebendo aí são instruções que não foram ensinados pelos apóstolos. Não foram ensinados, se não for ensinado pelos apóstolos, consequentemente, Jesus não ensinou. Porque os apóstolos ensinaram, então Jesus não ensinou os apóstolos. Então, esse ensinamento que vocês estão recebendo não vem de Cristo. Então, rejeita. Mas o que estava acontecendo dentro das igrejas? Aceitando instruções diferentes. E, às vezes, a gente vê que não são instruções ruins. Não são. Não são ruins. Porém, não vem de Cristo. Pode até ser aparentemente boa. Pode até ser, mas é bíblico. Ok. Mas quem foi que trouxe a instrução? Moisés ou Jesus? Mas está na Bíblia. Ok. É isso que continua Jesus falando. E os apóstolos falando a mesma coisa. Não foi Jesus que ensinou, nós não vamos ensinar. Vocês vão servir somente o ensino que vem de Cristo. E, ocasionalmente, por meio dos apóstolos. Então, a gente não pode ficar aceitando qualquer instrução. O que acontece no final das contas? Divisão entre as igrejas. E aí, a divisão é aceita por Deus? Não. Se nós causarmos divisão, nós que perderemos a salvação. Isso aí é bem claro, bíblico para nós. Então, vamos entender esse conceito verdadeiro sobre fé, ok? Então, vamos lá. Como podemos descrever a fé bíblica? Se é que todos nós temos a mesma fé. Será que todos nós temos a mesma fé? Então, vamos lá, vamos buscar isso, porque, como nós vimos aqui, todos nós precisamos estar unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Porque se a Bíblia fala algo, todos nós precisamos entender a mesma coisa, ou cada um vai entender de forma diferente. A Bíblia é uma só. Ok? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abram lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 16. Vai ser uma leitura longa, mas instrutiva para nós. Sônia, boa noite. Hebreus 1 ao 16, é isso? Boa noite, tudo bem? Noite, Sônia, tudo, graças a Deus. Olha só, Hebreus 11, não é 1. Hebreus 11, versículo 1 até o 16. Faz o seguinte, José, lê do versículo 1 até o versículo 7. Ok. Vamos à leitura. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Os primeiros heróis, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Até vocês? 7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, ou fez uma arca, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ok. Agora vamos lá. Vamos continuar essa mesma introdução sobre fé no versículo 8 até o 16. Quem poderia ler para nós aí? Sônia, pode ler. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberá como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É isso mesmo? Isso. É isso mesmo? Isso. Receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a sua própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E eles lhe preparou uma cidade. Ok. Pela fé. Tá bom. Até o 16. Que se a gente for continuar, a gente pode ir até o 38, que nós vamos ver muito falar sobre fé. Ok? Sobre fé. Agora, existe algo interessante que a gente pode falar sobre esse contexto aí, que se eu for usar a palavra, como que eu posso dizer? Tem como definir a fé em uma só palavra? Definir ela em uma só palavra? Não, né? De acordo com o versículo 1, ele diz que a fé são duas coisas. Duas coisas ali. A fé é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quais são essas duas coisas que ele é? A fé. Certeza. As coisas que se esperam e a convicção. Ok, isso. Duas palavras. Certeza e convicção. Ok? Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E que coisas são essas? Quais são essas coisas? A fé é a certeza. E olha só, você só tem fé por meio de promessa. Ok? Quais são essas coisas que você espera? As promessas que foram feitas.
todas as vezes vocês vão perceber que existe sempre uma promessa junto da fé. Então, essas promessas foram feitas lá no passado por Deus, e as promessas são feitas também para nós hoje. Então, a nossa fé ela é alicerçada em promessas. Você só tem fé, você só tem certeza daquilo por causa de uma promessa que foi feita a você. E você só vai acreditar por meio dessa promessa. Então, Deus é fiel e cumpre suas promessas, pois é galardoador dos que o buscam. É uma passagem bíblica. Agora, a fé é convicção de fatos que nunca vimos, pois por isso vivemos então o quê? Na esperança. Então, por meio da esperança que temos, então nós temos convicção dos fatos que nós não vimos. OK? Então, nós precisamos ter essa fé dessa forma, certeza e convicção. E aí é baseado em promessas, e essas promessas que nós recebemos, nós então desenvolvemos uma fé. E é uma fé esperançosa. Uma fé esperançosa. Porque nós esperamos, como nós vimos aí nos versículos, que agora aspiram uma pátria superior, que é celestial. E não mais uma pátria que é visível, física. E isso foi prometido lá no passado. Não foi a promessa que Deus fez a Abraão? E aí, Abraão não viveu por meio das promessas? A fé dele é por meio das promessas. Então, significa que existe fé desde o início dos tempos. E tudo baseado nas promessas que Deus faz. E Deus cumpre as promessas. Então, nós precisamos ter fé, sim, mas precisamos conhecer quais são as promessas de Deus. Se nós não conhecemos, nós não desenvolvemos também a promessa, a fé. Então, a fé bíblica é uma crença firme e convicta. Em outras palavras, é isso. A fé bíblica é uma crença firme e convicta de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Mas isso só acontecerá se nós amarmos a Deus. Romanos 8, 28. Ok? E essa fé que nos traz esperança de uma visão futura, porque era isso que Abraão tinha, Jacó teve, né? José teve, todos esses que o José lembrou aí são os heróis da fé, né? São os heróis da fé. Todos eles tinham uma esperança, né? De uma visão no futuro, coisas que eles esperavam. Ok? A nossa fé é baseada dessa forma. E é completada ou explicada em Romanos 8, 24 e 25. Né? Porque foi por meio da esperança que fomos salvos. Olha só, Romanos 8, 24 e 25. O que é que ele fala? Volta lá. Romanos, capítulo 8. Versículo 24 e 25. Paulo, pode ler para nós? Oi? Paulo, pode ler, Paulo? Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ok. Então, como é que nós vivemos? A nossa fé é baseada na esperança, mas a nossa fé é baseada nas promessas e nós criamos uma esperança nessas promessas. Então, é assim que nós vivemos. Por que então continuamos ensinando as Escrituras? Porque acreditamos em Deus, porque acreditamos em Cristo.
cremos nas promessas dele, acreditamos nas promessas. E por meio dessas promessas, nós criamos uma esperança. A nossa esperança não está aqui. Tanto é que ele fala que a sua esperança está limitada naquilo que você vê, não é esperança. Você espera ganhar algo. Aí, quando você ganha, você acha que tem esperança ainda? Não. Eu espero ganhar um carro de presente. Ok, aí o carro vem, você ganha ele. Cadê a esperança? Acabou. Nós não vivemos, o cristão não vive baseado em esperança. Então, a gente pode dizer que a nossa fé é baseada nessa esperança do vindouro. Não está aqui no mundo, não. Se nós esperamos ter uma vida boa aqui nesse mundo, você está enganado. Infelizmente, eu preciso dizer, você está enganado, redondamente enganado. Se a sua esperança está baseada em alguma coisa aqui nesse mundo, somos os mais infelizes que existe. Porque pode ser que nós atingimos aquilo que você espera. Eu espero ficar rico. Ok, pode acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Eu quero ter uma vida boa. Ok. Aí aconteça. Atingiu o seu objetivo. Morreu. Não é a esperança que o cristão tem. Porque não é baseado nisso que Cristo quer que nós tenhamos esperança. Então, fé é certeza e convicção, mas é baseado nas promessas que nós temos esperança, ok? Então, a nossa fé tem que estar baseada nisso. Vamos lá. Agora, vejam que a fé também mostra o seu propósito descrito nos verbos dos versículos 2 até o 6. Olha só, eu vou agora expor os verbos. Lembra que quando nós estamos estudando a Bíblia, nós precisamos entender o texto. E existe algumas aplicações que a gente deve fazer quando a gente está estudando. Regis, boa noite. Boa noite, Caco. Boa noite, pessoal. E aí, como está? Demorei, mas cheguei. Estou bem. Boa noite, Regis. Estou bem, graças a Deus. Boa noite para vocês aí. Prazer em rever Boa vocês noite, aí. Edinaldo. Que bom, que bom. Bem, então deixa eu expor aqui. Quando a gente está lendo as passagens e a gente encontra verbos, significa que existe algo a ser feito. Ok? Então, olha só. No versículo 2, ele fala assim, olha, a fé nos leva a testemunhar. Tá? Você pode pegar lá. Hebreus 11, versículo 2. A fé, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé nos leva a testemunhar. É necessário testemunhar a fé. Segundo, versículo 3, nos faz entender. A fé nos faz entender. Terceiro, a fé nos faz doar. Significa oferecer sacrifício, oferta a Deus. Versículo 4 também fala para que a fé nos faz falar. Então, vocês podem perceber, ler com calma esses versículos. Eu estou adiantando aqui, mas depois vocês vão fazer. Tá? O ponto 5, versículo 5. A fé nos leva a confiar. Ponto 6, no versículo 5 mesmo. A fé nos leva a agradar a Deus. Ponto 7. A fé nos aproxima de Deus. Versículo 6. Tá? Olha o finalzinho lá, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, ou porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Né? Então, a fé nos aproxima de Deus. E a fé nos faz crer e buscar a Deus. Então, se a nossa fé tem essa estrutura, então nós estamos bem. Estamos seguindo as orientações de Deus. Ok? Então, vejam que nessas palavras ditas pelo Espírito Santo a nós,
percebemos o quão importante é aprendermos o verdadeiro sentido e propósito de uma fé alicerçada na palavra de Deus. Tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Assim, aprendemos a viver, então, exclusivamente das palavras vindas por meio de Jesus Cristo. Lembra que tudo que nós recebemos no Novo Testamento, Jesus falou, o que eu trago a vocês vem do Pai. Então, tudo que Jesus ensinou veio de Deus. Ele veio ao mundo para fazer o quê? Obedecer a Deus e trazer os segredos da vida eterna. O segredo da salvação está contida em Cristo. Não está fora de Cristo. Se nós queremos ser salvos, não podemos sair de Cristo. Se eu começar a me enredar para os ensinamentos de Moisés, eu começo a sair fora de Cristo. Então, a salvação é baseada e é somente em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Nossa, mas como assim você está em Cristo? O que vocês poderiam dizer? Como que você pode estar em Cristo? Como você pode estar em Cristo? O primeiro passo para você estar em Cristo, o que seria? Obedecer os ensinamentos. Também. Mas me dá o primeiro passo para você dizer, ó, eu estou, agora sim, eu estou em Cristo. Crer. Ok. Aceitando Jesus como princípio. Batizar-se. Isso. Primeiro passo de fé. Primeiro passo de fé. Você, para dizer que está em Cristo, você precisa aceitar Cristo, passar pelo batismo. Aí você está em Cristo. Se não for dessa forma, você não está em Cristo. Agora, não é só isso. Lembra? Não é só isso. Nós precisamos nos manter em Cristo. Agora, para nos manter em Cristo, eu não posso me enredar a nenhum ensinamento que esteja fora de Cristo. Entenderam que quando eu falei, olha, Cristo não falou muita coisa. Nossa, se a gente for relatar várias coisas que eu acho, né, que acho que é bom e tudo, mas Jesus não falou. Então, peraí, se eu começo a seguir instruções que não foram deixadas por Cristo, pode ser boas, pode até ter boas intenções, mas não está em Cristo. Então, eu estou fora de Cristo. Se eu começar a aceitar instruções que não estão em Cristo, que não vieram por Ele, não vieram dele, eu saio fora de Cristo. Pode ser a coisa mais simples que vocês possam me dizer. Mais simples. E olha que nós vamos ver isso até o final do curso, falando sobre essas instruções que aparentemente são boas, são gostosas, vamos dizer assim, traz alguns benefícios emocionais para algumas pessoas, outras até nem gostam, né? E que não foram ditas por Cristo, não foram ensinadas por Cristo. Então, para eu estar em Cristo, preciso estar ligado na instrução dele, nele, ok? Bem, Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 13, nós lemos ele e ele traz grandes ensinamentos como grandes exemplos. Então, um grande exemplo de viver pela fé na esperança de uma vida com Deus fez com que Abraão e muitos outros contados nesse versículo 11 vivessem por fé e morressem por fé, baseado naquilo que Deus trouxe para eles, na esperança de receberem a promessa feita por Deus. E essa é a fé. Eles esperaram. Abraão recebeu alguma coisa? A promessa que Deus fez, Abraão recebeu? Não.
Jacó recebeu a promessa que foi feita, mas mesmo assim eles viveram por fé, porque eles desenvolveram a esperança. Sem esperança, nós não mantemos a nossa fé. Aí a gente pode até lembrar, não tem? Lá, Paulo não fala lá em Romanos? Fé, esperança e amor. São 3 coisas: fé, esperança e amor. O maior 1 deles Coríntios. 1 Coríntios, verdade, bem lembrado. É Coríntios, não é? Fé, esperança e amor, é isso? É Coríntios ou é Romanos? Agora também fiquei na dúvida, hein? 1 Coríntios 13, versículo, o último versículo. Ah, é verdade. É Paulo, não errei. É Paulo que fala. Só errei o livro. 1 Coríntios 13, versículo 13. É verdade. 13. Então, o que a gente está vendo aqui? Que se nós não estivermos vivendo pela fé, que é baseada em Cristo, nós estamos em outra fé. Opa! Qual fé salva? Aquela que está em Cristo. Então, existe outro tipo de fé? Existe. Então, existe outro tipo de fé. Ok? Como no caso, a gente pode dizer que existe outra doutrina. Mas eu gosto de trabalhar o sentido da fé, porque a fé significa toda a instrução. Todos os segredos de Deus revelados em Cristo sobre a salvação estão ali. Então, tudo que você possa imaginar sobre instrução está na fé. Nós recebemos essa fé. Ok? Nós vamos chegar lá. Então, como é... Oi, Sônia. Você poderia me explicar? Eu sei que você já explicou, eu deixei você se prolongar, mas, de novo, Abraão, ele recebeu? Não. Mas ele viveu... Ele viveu... Ele me quer. Repete para mim de novo, por favor, para eu poder... Sim. Sim, por gentileza. Abraão, aqui o texto a gente vê que Abraão viveu por fé, ok? Mas essa fé que ele obteve é baseado em promessas, ok? Sim, promessas que foram feitas, sim. Isso, promessas que Deus fez a ele. Isso. E ele acredita em Deus. Baseado nisso, ele desenvolveu uma esperança. A esperança só é desenvolvida quando nós temos fé. Não existe esperança, ou melhor, não existe esperança se não tiver fé. E a fé vem pela promessa, senão você não desenvolve fé. Ok? Que significa certeza e convicção. Então, no final das contas, Abraão, ele viveu por fé mediante essa promessa, do início ao fim, mesmo que ele não tenha recebido, porque ele vivia nessa esperança de receber. Mesmo que ele não recebesse, qual a instrução que Deus deu para ele? Viva por meio da fé. Não importa se você vai receber aqui ou vai ser depois. Então, ele acreditava que ele iria receber. Ou ia ser aqui na terra, ou ia ser no céu. Entendeu? Então, Caco, Oi, pode falar. Interessante que falando de Abraão, né? Tem até uma música, um louvor que fala, né? E tem a fé de Abraão, né? Eu não vou morrer antes da promessa se cumprir. Abraão morreu. Sim. E ele não viu toda a promessa se cumprir, porque a promessa que Deus, a principal promessa que Deus fez a Abraão era de uma grande nação, né? A multidão, né? Você não vai poder contar. Então Abraão, ele não viveu isso, ele não viu. Sim. Mas ele foi ali o patriarca, né? De toda essa história, de toda essa descendência. Mas ele creu em Deus. Ele teve fé, mesmo ele não visualizando, mesmo ele não tateando, mas ele acreditou em Deus. Sim. E a promessa foi cumprida pela fé.
que Abraão teve. Ele foi é, o princípio, né? Não é essa palavra que eu queria usar. Ele foi o principal ali, o primeiro, né? Para que se construísse toda essa descendência, né? De Israel. E ele morreu e não viu. Mas a fé dele atingiu, né? Inspirou todos ali que seguiriam ele. Não, totalmente, totalmente isso. Nós precisamos, olha como que é interessante. No Novo Testamento, falando sobre alguém do Velho Testamento e trazendo para nós o exemplo de fé. E esse exemplo de fé foi seguido por vários no Velho Testamento e é seguido até hoje por nós, né? Então, quando Jesus faz a sua promessa, ele não tarda a responder às promessas, a cumprir as promessas. Porém, muitos não estarão aqui para ver. Um exemplo, ele falou que ele vai voltar, ok? Ele falou que ele vai voltar. Então, nós cremos que ele vai voltar. Mas quem é que diz que vai estar aqui para ver ele chegar? Ninguém pode dizer. Por isso que nós continuamos vivendo por fé, baseado na promessa dele. Aí, então, baseado na promessa, temos fé e criamos esperança. A esperança não existe sem fé. E o amor que nós desenvolvemos é baseado na esperança. É uma amarração. Está um amarrado ao outro, nesse sentido, para a gente entender. Então, agora, como é que nós adquirimos fé? Agora nós vamos entrar num outro ponto, né? Nós temos aí tempo ainda. Como é o segundo ponto, tá? Vocês podem ver que está na telinha aí, ó. Como é que adquirimos a fé? E aí vocês podem ver que está escrito aí. Ouvindo, praticando, lendo, conhecendo. Agora nós vamos entender essa fé que Jesus trouxe para nós e que nós aprendemos com ele. Então, olha só. Podemos usar o exemplo de duas pessoas, dois amigos. Você só tem fé, acredita em seu amigo porque o conhece de forma completa e correta. Se ele disser para você fazer tal coisa, você fará por saber que ele sabe mais que você sobre aquela coisa, assunto, problema ou alguma coisa desse sentido. Então, é assim que Jesus com Deus, né? É assim com Jesus e com Deus. Jesus obedece o que Deus fala, porque sabe que Deus sabe mais do que ele. No sentido, tá, que a gente pode entender que é assim. Você só tem fé, acredita e crê nele porque o conheceu. Posteriormente, você desenvolveu uma fé, uma crença nele. Alguém acredita em alguém que não conhece? Não, né? Você não desenvolve uma fé, uma crença, sem conhecer a outra pessoa. Você nunca vai falar assim, eu vou andar nesse caminho porque esse amigo meu falou que é bom. Quer dizer, você só vai andar ou seguir aquele caminho porque acredita no amigo, conhece o amigo. Então, nós só temos fé naquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não temos fé, nós não acreditamos nisso. Então, é baseado nessa forma. Então, olha só, Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala o quê? Pode ler? Pode ler. Qual que é o versículo? Romanos 10 e 17. Ah, tá, obrigada. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ok. A fé que a gente busca está baseada onde? O finalzinho não fala? Na palavra. Em Sim, Cristo. em Cristo. Isso, em Cristo. Mas a fé, ela só é desenvolvida por meio da palavra. Palavra, de ouvir. Isso, o ouvir a palavra.
ou no caso, a pregação. E a pregação ou a palavra vem por meio de quem? De Cristo. Então, se eu estiver ouvindo alguma instrução que não foi Jesus que falou, que não foi Jesus que instruiu os apóstolos, significa que a fé que eu estou obtendo não é verdadeira. Não é. Ah, mas isso aí é tão bom. Ah, mas isso aí traz tantos benefícios. Que benefício? Pessoal? A gente busca benefício próprio ou a gente busca agradar a Deus? Porque a nossa intenção é agradar a Deus. Nós queremos a consequência, nós queremos o resultado final. Olha só, Jesus falou que quando nós obedecemos a Ele, nós temos Ele, porque obedecemos a Ele. E, consequentemente, nós temos Deus. Consequentemente, quando nós obedecemos a Ele, temos Deus, consequentemente, todas as bênçãos vocês vão ter. Nós seremos abençoados. Então, por que queremos receber coisas sem estar Cristo envolvido no ensino? Ah, isso é tão bom. Então, um exemplo, você pode colocar qualquer coisa. Ah, fazer isso é bom. Mas foi Cristo quem instruiu? Não. Então, você está buscando o benefício, mas não vem de Cristo. O benefício que você está buscando é pessoal, mas não é um benefício que vem de Cristo, porque Cristo não ensinou. Então, esse não é um benefício bom, né? Então, o que mais que a gente pode ver? A fé que temos, se é que temos, vem pela pregação da palavra, não vem de outra forma. Então, a fé vem pelo conhecimento, o estudar, o ler, o aprender sobre o que é divino. Nós só temos fé em Cristo porque nós acreditamos na palavra que ele trouxe. A nossa fé é baseada na palavra dele, não fora da palavra dele. Ok? Olha só, João capítulo 20, versículo 30 e 31. Abram lá. Apagou alguma coisa aí, botou 4 aí. Opa, mudou aqui porque eu apertei aqui a tela. Vamos lá. Abram Bota em voltar aí. João 20, 30 e 31. Já abri. Pode ler. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não foram registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Isso. Tá. Não. É isso. Ok. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, peraí, a fé vem por meio da palavra escrita, não é? Mas se não foi algo se alguma coisa que a gente está recebendo não está escrito, é a fé de Cristo? Não, né? Eu estou tentando chegar ao ponto para vocês entenderem que se alguma coisa está sendo ensinada que não está escrita nas instruções de Cristo, não devemos receber. Tudo que nós fazemos é seguir as instruções dele, ok? É por isso que há divisões nas igrejas. É por isso que há várias religiões, cada um com uma doutrina diferente. Nós aqui na nossa igreja, nós fazemos isso, nós fazemos assado, é diferente da sua. Peraí, nem é minha e nem é sua a igreja. Mas, falar a verdade, ela se torna minha ou sua quando não segue as instruções de Cristo. Entendeu? Então, olha só, outra passagem. 2 Pedro 1 e 3. Olha só por onde vem também. 2 Pedro 1 e 3. Abram lá. José, lê para nós aí, 2 Pedro.
Em 2 Pedro, 1 e capítulo 1, 3, versículo 3. vamos à leitura. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, Jesus Cristo, aos que conosco lançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Ok. Na minha versão, ela traz um pouquinho diferente. No versículo 3, eu sei que o José leu o 1 e o 2 também. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui não está dizendo para nós que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade vieram por meio de Cristo? Estão em Cristo? Então, se alguma coisa, além disso, do que ele falou, está sendo trazida para a igreja de ensinamento, significa que não veio de Cristo. Porque ele não falou. Mas ele falou que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, você precisa de mais alguma coisa? Não. Porque tudo que ele trouxe já conduz. Não adianta você tentar acrescentar mais coisa naquilo que já conduz. O perfeito já foi trazido. Já trouxe, Jesus já trouxe o perfeito para nós. Ok? Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Regis, lê para nós aí. Gálatas 1, 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ok. Quer fazer algum comentário aí, Regis, sobre isso? O interessante, Caco, que inclusive ontem, a nossa a reunião da caravana ontem foi baseada nessa questão sobre divergências de ensino, de doutrina, né? A gente leu segundo Tessalonicenses e a gente viu que Deus, pelo fato das pessoas rejeitarem a verdade, rejeitarem a palavra, o evangelho da verdade, porque eles estavam amando a mentira, Deus envia, né, naquele contexto de Tessalonicenses, um poder para que eles acreditem, para que eles se apeguem a milagres falsos e seguem falsos deuses. Eu acho que essa luta do evangelho, Jesus sempre teve, os apóstolos sempre tiveram, e a gente vai ver em várias cartas que havia pessoas, em Tessalonicenses mesmo, pessoas escreviam cartas se fazendo por Paulo, querendo perturbar, querendo inserir uma doutrina nova.
Então, hoje, não é diferente. Eu acho que se a gente não se apegar, como você tá batendo bastante nessa tecla, se a gente não se apegar aos ensinos de Cristo, aos ensinos dos apóstolos, que na verdade é de Cristo, se a gente não se apegar a isso, nós estaremos frágeis, estaremos suscetíveis, né? Talvez eu possa falar dessa forma, a ensinos falsos. Porque o que tem no mundo é ensino falso. Hoje existe várias centenas de religiões que cada uma segue uma doutrina. E cada uma delas é diferente. Então, e aí? Como que a gente fica? Para a gente não ficar preso, né? Como igual um cego num tiroteio, vamos olhar para a verdade. Vamos olhar para aquilo que Jesus ensina, para aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, sim, a gente vai ter uma luz, né, no fim do túnel, que vai nos direcionar a essa verdade e vai nos levar à salvação. Então, essa questão assim como Paulo está falando aqui, ó, mesmo que venha um anjo, eles preguem um evangelho diferente. Hoje, mesmo que venha, nossa, ó, naquela igreja vai vir um super pastor, um apóstolo renomado de outra cidade e tal, e ele é fervoroso e ele não sei o quê. Peraí, tudo bem, ele pode ser o que for, mas será que ele está falando a palavra de Deus? Então, não precisa buscar pessoas que, nossa, como que a pessoa é uma pessoa inteligente, uma pessoa estudiosa, como que a pessoa fala bem. O que importa é que ela fale de acordo com a palavra de Deus. É isso que importa. Não importa o grau de escolaridade da pessoa, mas desde que ela esteja falando a verdade. Então, Paulo vai bater bastante nessa tecla aqui, que foi um problema imenso no início, mas infelizmente esse problema ainda não acabou. Ainda há muitos, né, falsos ensinos. E se a gente não se atentar ao evangelho puro e simples de Jesus, a gente vai estar indo ladeira abaixo. Sim. Precisamos amar a verdade. Aquele que ama a verdade vai estar protegido, né? Efésios fala isso, né? Que o evangelho, a palavra, é a nossa armadura. Então a gente vai estar protegido pelos falsos ensinos, desde que eu me apegue à verdade. Sim. A gente pode até usar dentro desse ponto aí a ideia que Paulo traz como Pedro, né, da leitura de Pedro, no capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo praticamente é onde que a gente pode ver aqui. Cadê? Não, deixa eu abrir aqui que eu não estou nele, não. Deixa eu ver. A Sônia tinha levantado a mão aí. Ah, tá. Só fazer uma observação. Eu acho que, licença, o Reginaldo estava falando, né, dessas doutrinas e tudo mais. Eu acho que é mediante a isso que muitas pessoas esfriam na fé, né? Porque elas vão ali e tudo e começam a ver que não é bem aquilo, né, que está dentro da palavra, né, que as pessoas começam a deturpar, usar a palavra de uma forma diferente. Aí a pessoa fica, nossa, mas eles estão ali, estão pregando o evangelho, estão fazendo isso, então eu acho que por isso que muita gente esfria, né? Deixa às vezes de congregar, deixa às vezes de fazer, né, parte do ministério. Não sei se vocês pensam assim, mas eu acho que muita gente esfria por causa disso. Sim, sim. Né? Não, o comentário é correto, é isso mesmo. Isso traz esse esfriamento, sim. Mas olha só, é interessante que quando a gente vai um pouco mais além nas leituras, a gente vai perceber assim, ó, vamos pegar o texto mesmo de 2 Pedro. 2 Pedro, ele praticamente ele traz, no versículo 3 mesmo, sobre o conhecimento completo, ou o pleno conhecimento. Como é que você resolve um problema dentro de uma congregação que está trazendo um ensino diferente? Paulo, como no caso Pedro aqui, Paulo também fala isso lá aos Colossenses e ele fala isso aos Efésios e tal. O que é que a gente vê? O ensino nos leva
a nós chegarmos ao pleno conhecimento. Em Efésios fala, né? Que o que Deus espera de nós é que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Mas, para isso, eu preciso estar buscando o conhecimento. Porque se eu não estiver buscando o conhecimento, eu vou ser facilmente enganado por falsa doutrina. Facilmente. Aí eu vou acreditar, porque ele é o pregador abençoado, porque ele é o pregador ungido, o pastor ungido de Deus. Não, ele é o pastor, então o que ele fala está certo. Mas será que só porque ele é pastor eu tenho que ouvir e acabou? Entendeu? Porque ele é o Papa. Né? O que ele disse está dito. Não. Se ele disser alguma coisa, igual o Regis falou, se ele disser alguma coisa que não está dentro da Escritura, o que é que vai acontecer? Se eu seguir as instruções de Cristo, qual a consequência para a nossa vida quando eu obedeço às instruções? Não é ser abençoado? Se você vive as instruções de Cristo, se você vive na fé verdadeira de Cristo, você é abençoado. Agora, o contrário de bênção é o quê? Maldição. Maldição. Se você não vive na instrução de Cristo, você vai ser abençoado? Não. Não. Você vai ser amaldiçoado. Amaldiçoado. Então, Por isso que tem que ler o que a palavra nos ensina. Sim. Tem tanta pregador pregando as heresias da vida. Isso mesmo, Estela. Muitos. E aí a gente até se perde. Hoje, na internet, você vai ficar dias e dias aí encontrando o que mais o mundo religioso busca. A própria vontade. Nunca a vontade de Deus. Eles vão buscar a própria vontade. E aí a esperança deles é uma boa vida aqui na Terra. Sendo que Jesus não prometeu isso. Está vendo que a promessa de Jesus é diferente. Mas o mundo religioso está prometendo outras coisas para nós. Aí é que está. Se nós não tivermos um conhecimento completo das Escrituras, seremos enganados. E, consequentemente, se você não é abençoado, se você não vive na verdade de Cristo, na palavra dele, você não recebe bênçãos, você recebe maldição. A maldição para aquele que não vive na Escritura ou que não está ligado a Cristo é receber o quê? Morte eterna. Não é vida, é morte. Não é? Então, aonde está a bênção? Falou que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1. Pessoas que já estão indo às igrejas atrás de profecias, né? E atrás de falsos profetas. E aí está existindo muito isso nos nossos meios. As pessoas estão achando que é o próprio Deus já. Verdade, verdade. Eles são o centro das atenções. Não é a palavra, são eles. Né? E aí muda o foco. Então, o que ele disser está dito, porque ele é ungido. Mas não é isso. Ok. Então, eu posso dar um testemunho aqui de uma coisa que aconteceu comigo essa semana? Serei bem breve. Pode falar, Sônia. Semana passada, eu estou passando por um problema na minha vida de saúde e financeira extremosa, muito extremosa. Aí, semana passada, eu levantei, eu estava tão triste, eu briguei com Deus, eu falei, não dá certo, não é assim, as coisas não podem ser assim. Eu falei, Senhor, não tem condição, toma porque está pesado, toma o que está aqui dentro, está muito pesado. Aí eu não queria sair, porque eu estou sem trabalhar, já tem mais de ano por causa da saúde, e estou pelo INSS, o INSS já tem mais de 3 meses que não me paga, então as provisões da minha casa estão sendo assim, um que dá uma coisa, um que dá um pouquinho, um que dá um pouquinho, porque a gente não tem condição mais. E eu chorei demais por causa disso. Eu falei, nossa, eu peguei umas lingerie para vender, mas eu não quero sair. Não quero sair de casa para vender, porque eu não quero.
Mas aí, com muito custo, eu falei, eu vou. Aí fui, é um lugar muito longe, voltei, na hora de sentar no banco, eu tinha pensado um monte de coisa, e pensei, inclusive, falei assim, gente, essa minha vida tá muito ruim, me leva daqui. Eu pensei em tudo e mais alguma coisa tão ruim que estava, que eu estava me sentindo. Então, na hora que eu sentei no banco, veio um rapaz, chegou perto de mim, era um amigo meu de infância, tá usando drogas, tá pele e osso, e ele me contando as coisas da vida dele. Eu falei, nossa senhor, muita calma nessa hora, peraí, eu já tô com isso, quando aparece com um rapaz desse jeito na minha vida, muita calma. Aí, de repente, veio uma moça, sentou-se ao meu lado, a moça estava com as marcas de pulso cortado. Do meu lado, eu olhei aquilo e falei, oh Deus, eu sei o que o senhor está querendo falar, mas eu acho que chega. Acabou, para aí, acabou. Eu já Eu vou lá entendi, na né? casa da dona para poder levar as lingerie para ela. E era uma pessoa que eu nunca tinha visto. Chegando lá, ela me contou o seguinte, ela me contou muitas coisas. Mas dentre elas que ela estava frequentando uma igreja e, de repente, ela fazendo uma obra dentro da igreja, com um ministério dentro da igreja, teve uma criança doente. Essa doente, eles reuniram para fazer oração, ela convocou pessoas para fazer oração, para interceder a respeito dessa criança. A criança curou, o pastor chamou ela e falou com ela, olha, infelizmente eu não quero que você fique aqui na minha igreja. Ela falou, mas não estou entendendo por quê, o que eu fiz de ruim? Você está aparecendo mais que eu e minha esposa. Quem tem que aparecer aqui sou eu e ela. Se você quer ser pastora, você procura uma outra igreja, que aqui não é o seu lugar. Deus do céu. Uma pessoa dessa está prestando realmente para ensinar? Ela está ensinando realmente a palavra de Deus? Não. Você acabou de falar, ela está querendo aparecer. Aí, nessa hora, ela disse até que perguntou... Ela tem que se converter. Não é quem tem que aparecer, não é Jesus, não é Deus, não é Cristo, não é a palavra dele, não é você que tem que aparecer, nem sou eu. Eu só estou sendo uma pessoa que está ministrando, ajudando, levando conhecimento. Eu estou sendo uma intercessora, mas só isso. Só. Não, mas eu não aceito. Se você quer aparecer em outra igreja, a gente não te aceita mais aqui. Essa verdadeiramente é a igreja dele. E não ele é a falou igreja assim, de Cristo. a minha igreja. E naquele momento eu falei, nossa senhora, eu entendi o que o senhor quis dizer para mim. Quer dizer, eu pensei em tantas coisas ruins de manhã cedo, só me mostrou uma pessoa usuária de droga. É assim que você quer acabar, Sônia? Sim. Aí me mostrou com uma pessoa com os pulsos cortados. É isso que você quer fazer na sua vida? Aí depois veio e me mostrou uma pessoa que passou por um mundo de coisas e hoje a vida dela está em bonança. Qual dos três que você quer para você? Eu falei, acabou, meu Deus, já entendi, tá? Chega. Isso é bom. Bons olhos. Você estava bem atenta às coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Você pôde enxergar o que é que Deus estava querendo falar para você. E às vezes a gente fala assim, Deus não fala comigo. Não, ele fala. É nós que não conseguimos enxergar. Hoje ele falou de novo, porque hoje, de novo, eu estou muito triste pelas coisas que têm acontecido, que ainda não estou vendo solução. E a primeira palavra está sobre aquilo que a gente não vê. Sim. Mas que a gente acredita, que é esperança, que é fé, né? Sim, sim. A primeira aula hoje, eu falei, nossa, na hora que eu abri aqui e vi, eu falei, não, Deus, já estou entendendo, tá? Que bom, porque a palavra ela tem que surtir efeito verdadeiramente em nossa vida, né? Porque senão ela não tem valor, não tem, ela não é vida, não é viva, né? A palavra é viva e eficaz quando nós deixamos ela verdadeiramente fazer parte da nossa vida. E a gente precisa confiar nela. E é em todos os momentos, até no momento mais ruim da nossa vida, né? Só que a gente entra em desespero. A nossa esperança, às vezes, está baseada ainda nas coisas aqui. E aí a gente esquece que não é aqui. Aí é por isso que a gente perde esperança, né? Ainda está preso nas coisas aqui. A gente precisa aprender muito mesmo, verdadeiramente. Todos nós precisamos aprender. Muito obrigado, Sônia, pelo comentário,
pelo que você trouxe para nós aí, porque deu para a gente aprender também com você. Tá? Bem, olha só, o ponto que eu estou falando aqui, que a gente poderia complementar esse segundo ponto, isso nos faz verificar que precisamos ser como os de Bereia. Lembra Atos capítulo 17, versículo 11? Abram lá. Atos 17, versículo 11. Quando nós não temos conhecimento, somos levados. Mas aqui, ó, um grande exemplo de irmãos que não eram levados. Atos 17, versículo 11. Mari, pode ler para nós? Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Tá aí. Então, como é que a gente tem que fazer em nossa vida quando a gente recebe uma instrução? Verifica se é mesmo, se condiz com a escritura ou não. Mas nós, muitas vezes, queremos ser levados pelas pessoas. Não queremos verificar. Queremos simplesmente acreditar na pessoa, no homem, e não na palavra. Então, ou a gente abre os olhos, né, para a gente ter uma vida real, verdadeira, por meio do Espírito, ou a gente vai ser levado por outros espíritos, e não o Espírito Santo. Aí vai vir outros espíritos e nos levam bem distante de Deus. E aí não tem bênção, tem maldição. Nós teremos maldição na nossa vida. Ninguém aqui quer receber maldição, não, né? Não, né? Não. Tá amarrado. Tá amarrado, é isso aí. Tá amarrado. Né? Olha só, nós temos ainda um pouquinho de tempo, mas eu não vou entrar nesse terceiro, não, que aí esse terceiro eu vou fazer semana que vem. O terceiro e o quarto e o quinto, que a gente vai complementar. Aqui dentro do que nós falamos, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma explanação interessante sobre esse assunto de fé, sobre o que é fé? Da onde é que vem a fé? Se não... Caco, Oi. eu acho que uma das coisas interessantes também a fé é a confiança, né? Também. A fé está ligada nessa confiança, porque vendo esse comentário da Sônia, né? A gente precisa ter confiança, essa fé em Deus, que as coisas vão melhorar. Não é fácil passar por desafios, por problemas, não é fácil, né? Muitas vezes o nosso emocional, a nossa razão, ela vai muito além e deixa acaba tomando conta, né, da nossa fé, né, por conta das dificuldades. Eu acho que isso é normal acontecer, mas o que nós precisamos é fortalecer essa fé, fortalecer essa confiança. E, como a Sônia falou, Deus mostrou algumas situações para que ela repensasse, né, em algumas coisas. Então, eu acho que essa confiança em Deus é isso que ele quer, essa confiança em Deus. Quando Jesus alimentou aquela multidão, Jesus orou confiando que Deus iria multiplicar, iriam todos ser saciados, né? Então, eu acho que hoje, graças a Deus, a Igreja de Cristo é um dos meios para que a
as pessoas sejam fortalecidas também. Nós não vamos nos fortalecer se nós não estivermos em comunhão com os irmãos. Porque é através dessa comunhão com os irmãos que nós nos fortalecemos. É através dessa comunhão que a gente pode expor as nossas necessidades, nossas tristezas, nossas dificuldades, para que esse corpo, que é um só, é o próprio Deus, através do corpo que é a igreja, vai aliviar de alguma forma a necessidade, a dor que aquele irmão está passando. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, é o que nós temos hoje, né, fisicamente, para a gente ter as nossas dificuldades também sendo saciadas, os nossos problemas, nossos desafios serem compartilhados para que a igreja possa te ajudar. Agora, se eu ficar sozinho, eu não consigo. Se eu ficar sozinho, eu não vou ter para onde recorrer. Mesmo que você ore, que você tenha confiança, fé em Deus, mas Deus já colocou a igreja, já estabeleceu a igreja dele para que essa igreja te ajude e te apoie, né, nos momentos de necessidade. Então, essa fé está muito ligada a isso, a essa confiança, está ligado à igreja. Então, assim, é um conjunto de coisas, e a gente precisa ver o que está faltando para mim. Eu preciso conhecer a igreja que Jesus estabeleceu, porque essa igreja estará pronta para suprir aquilo que falta. Não só espiritual, mas também física também. Sim, sim, perfeito. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Não, sim, com certeza, conseguimos sim, Regis. Eu só queria que vocês abram a Bíblia de vocês em Tiago. Tem uma passagem aí para a gente poder complementar, né? Olha só. Tiago, capítulo 1, versículo 17. 17 e 18, né? Que a gente pode ler. Olha só. Diz assim, ó, Tiago 1, 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Novamente, nós somos gerados por quem? O cristão é gerado por meio da palavra. Palavra. Então, quem gera o cristão é a palavra. E essa palavra é a que veio por meio de Cristo, né? Ou melhor, veio por meio de Deus, né? Que é o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, significando que ela é perfeita. Então, a palavra é perfeita. Se nós oferecemos uma palavra perfeita, os ensinamentos perfeitos de Cristo, o que é que ela vai gerar? Cristãos perfeitos, cristãos fiéis, cristãos verdadeiros. Mas se nós levarmos outra palavra, que não é a de Cristo, é uma salada mista de variedades de informações, de tradições, de ensinamentos, o que é que essa palavra vai gerar? É cristão ou alguma outra coisa? Então, a gente precisa, vamos dizer assim, se preocupar com relação ao que nós estamos recebendo e com relação ao que é que nós estamos oferecendo.
Porque nós podemos estar recebendo palavra que não gera cristão, e nós podemos talvez estar oferecendo uma palavra que também não gera cristãos. Ok? O mundo religioso, o que ele mais quer é oferecer outra palavra, que não é a palavra de Cristo. E vocês podem perceber que ela não gera cristão. Ela gera outro tipo de pessoa, que é um seguidor de homens, não de Cristo. Consequentemente, não é cristão. Seriam como que eu poderia falar assim? Os Pedrões, os Joãos, né? Porque Cristo é cristão, Pedro é Pedrão, seria isso? Né? Seguidor de Pedro é Pedrão, né? Seguidor de Cristo é cristão. Mas, enfim, José é Josezão, né? Não é esse tipo. A palavra, ela gera cristão. Então, precisa ser a palavra verdadeira. Precisa estar baseada na instrução. Porque se nós formos discorrer a carta de Tiago, até porque na próxima aula nós vamos discorrer um pouco dentro de Tiago, falando sobre fé, nós vamos perceber que a fé verdadeira, ela gera cristãos verdadeiros. E cristãos verdadeiros são justificados por meio da fé. Quer dizer, o cristão verdadeiro é abençoado. Ele não é amaldiçoado. Mas o falso cristão, porque isso também vai falar, que também existe o falso cristão, né? E existe o cristão verdadeiro. Existe uma fé verdadeira, existe uma fé falsa. Opa, tem fé falsa? Claro que tem. Né? Então, isso tudo nós vamos ver que a própria Bíblia ensina a nós de que se nós não nos apegarmos à palavra verdadeira, à fé que vem por meio dessa palavra que nós recebemos, nós seremos levados de um lado para o outro. Parecendo o quê? Palha solta ao vento. Uma hora a palha cai aqui, aí você fica aqui. Aí vem um outro vento de doutrina e tira você daqui e leva para outro lugar. O mundo religioso faz isso. Não está bom aqui, vamos sair, vamos para outro lugar. Não está bom aqui, vamos sair, vamos para outro lugar. Porque o vizinho ali está oferecendo coisas melhores. A esperança das pessoas não está baseada na Escritura. O que gera esperança para o cristão está baseada na Escritura. É por isso que o cristão verdadeiro não é um macaco que pula de galho em galho. Não é alguém que é levado por vento de doutrina. Ele é fixo. Ele não muda, como no caso aqui fala. Não existe variação ou sombra de mudança. É assim que nós vivemos. Amém? Amém. Amém. Como diz o nosso professor Enio, o evangelho se revela em fé, não é isso? Sim. Tá vendo? Romanos, estou estudando Romanos com ele, ele está sempre falando isso. O evangelho se revela em fé. Isso mesmo. O evangelho se revela de fé em fé e nós renovamos a nossa fé dia a dia. É interessante isso, né? Isso aí. Renovamos a nossa fé por meio da própria fé que recebemos por meio de Cristo. Na busca constante, né? Nos alimentando constantemente. Olha, queremos ser justificados. O cristão é justificado, mas por meio da palavra. Não tem justificação por outro tipo de palavra se não for o de Cristo. Se nós queremos ser justificados por outra palavra, um exemplo, mas olha, Moisés falou, olha,
o que Moisés falou não traz justificação para o cristão. Ah, mas é um ensino bíblico, mas não é de Cristo, é de Moisés. Então, não traz justificação? Não, não seremos justificados, né? No primeiro século, muitas congregações da Igreja do Senhor se perderam. Por quê? Foram levados por vento de doutrina. Foram levados por artimanhas de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. E hoje continua tendo. Pedro? Porque até então, Caco, Gálatas, capítulo 5, versículo 4, nos deixa bem claro, quando nós nos justificamos pela lei, nós estamos separados de Cristo e tem caído da graça, né? Perfeito, bem lembrado da passagem. Muito bem lembrado. Bem, mais alguém quer fazer algum comentário? 1 minuto. Vou entrar aqui novamente em Hebreus, Sim. no capítulo 11, no versículo 1. Ele é bem o autor de Hebreus. Não sabemos quem é, mas a felicidade é imensa no que ele diz aqui. Ele diz, ora, a fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. Então, você, tendo fé, você tem a certeza que aquilo vai acontecer. Sim. Não tem outra maneira, não sei. Só pela fé. Ou você acredita, ou não acredita. Sim. E essa fé só está dentro do Evangelho de Jesus. Porque no livro de João 8,32, o Senhor diz, é específico, conheceis a verdade, e é esta verdade que vos libertará. Libertará do quê? De tudo, de toda a mazela do inferno, de onde for. Você está livre. As algemas são quebradas. Os seus olhos são abertos. A escama cai igual a cara de Paulo. E você enxerga, você vê Deus na natureza, em tudo aquilo que você... Né? Tudo que você vai fazer, você chama por Deus no momento e você é agraciado. Você sai sem medo, levanta a cabeça e vai embora sem medo, sem nada, sabe, sem problema. Por quê? Você tem a certeza que Deus está no comando. E se Ele estiver no comando, o que vai te tirar disso? Nada, porque você tem certeza disso. Você tem a fé, como disse o irmão Paulo ali, de fé em fé. Vamos ver sendo de fé em fé. Quem diz muito isso também é o irmão Eli. De fé em fé. E sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Acabou. Sim. E é impossível agradar a Deus sem fé. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que ter a certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção. Estamos convictos da palavra. O que está escrito vai acontecer. Porque o Senhor diz também, passarão céus e terra. Não vai acabar? Céu e terra, em 1 Pedro 3, não vai acabar? Sim. O mundo não está entesourado por fogo. Mas a palavra do Senhor é eterna. Olha a irmã Sônia aí, que ela viu ontem, né? Ela pediu, ela abriu, eu tenho certeza que nessa palavra dela, ela abriu o coração, lacerou o coração. E partiu. Né? Foi o tipo de uma oração, o Senhor disse, clama, responder-te-ei. Então, a irmã Sônia clamou, disse, Senhor, assim não dá, assim não é possível, eu sou uma serva tua, como é que pode isso?
E o Senhor entrou no caminho dela e levou ela e mostrou para ela aqueles maus pensamentos que ela estava na mente, se tem certeza disso. E falou, olha, quer ser assim? Quer ficar assim? Não. Você é minha filha e eu, o Senhor teu Deus, vai te mostrar caminhos excelentes, ou caminho excelente. Sim. Tenho convicção disso que na próxima vez já está diferente. Porque é assim que Deus cuida dos seus filhos. Obrigado, gente. É isso aí. Amém. Amém. Obrigado. Ok. Bom, ótimo. Bem, nós já estamos aí, ó, 9h34. Vamos então encerrar. Vamos fazer uma oração. E aí a gente se despede. Eu vou terminar a gravação também. E aí eu compartilho depois alguma coisa com vocês no grupo lá durante a semana. E aí a gente vai lembrando o pessoal que faz parte do grupo, né, para estarem participando com a gente. Que aí, quanto mais irmãos estiverem, mais amigos estiverem juntos, a gente aprende melhor, né, e até mesmo ensina em cima do testemunho, né, que cada um dá, né, sobre sua vida. A gente aprende também. Regis, faz uma oração para nós, para a gente encerrar. Ok, vamos orar. Maravilhoso e soberano Pai, nosso Deus grandioso, queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade que nós temos, mais uma vez, de estarmos conectados, ó Pai, mesmo cada um em seu lar, em cada cidade, em cada estado, mas todos juntos para aprender, ó Pai, da fé verdadeira, da fé que agrada ao Senhor, ó Pai, para que possamos aprender cada vez mais a sermos verdadeiros adoradores do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja sempre nos conduzindo, sempre no caminho da Tua palavra, do Teu Evangelho, para que a nossa fé, ó Pai, seja cada vez mais baseada no Evangelho do Seu Filho Jesus. Esteja abençoando a cada um, ó Pai, em seu lar, cuidando de suas necessidades, de suas dificuldades, de suas fraquezas, de suas dúvidas, e que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha e nos console, nos ajude, nos fortaleça, para que estejamos sempre fortes, ó Pai, e consigamos, ó Pai, enfrentar os desafios da vida. Obrigado pela oportunidade e que o Senhor nos guarde sempre, ó Pai, e nos dê sempre essas oportunidades, ó Pai, de aprender e estudar da Tua Santa Palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa Um noite, ótimo meus dia irmãos. amanhã para vocês. Amém, Mari. Tchau. Boa noite. Tchau, Até a tchau. Boa semana noite, que vem. gente. Deus abençoe vocês aí. Uma boa semana. Amém, Bom Regis. restante Boa de noite semana. a todos, um abraço. Até a semana que vem, se Jesus não voltar. É isso aí. Até Amém. lá, Deus por abençoe. favor, cuidem da fé de vocês. A gente quer ver todo mundo lá, Amém. Amém. ok? Deus abençoe, irmã Sônia. Vai na Bem, fé. Seja na próxima quarta ou seja lá no céu. Amém. Amém. Tchau, gente. Gente, Boa noite. Deus abençoe. boa noite, um Tchau, abraço tchau. a todos. Cristiano, um abraço. Estela e o marido, um abraço aí. Cleide, José, Sônia, bom ver vocês novamente. Pedro, um abraço. A gente se vê. Abraço, meu irmão. Tchau, tchau, gente. Até.